Deus tomou uma providência não de evitar uma crise, mas até de fazer uma crise acontecer. Ele, na sua soberania, mandou vir fome à terra. Entenda isso, as crises pelas quais você passa são crises que pressupõem o exercício da soberania de Deus que lhe permite passar pelo que está passando. Mas além de ter enviado a crise, veja o versículo 17. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Que coisa interessante. A crise vinha, mas antes mesmo que ela chegasse, Deus já havia providenciado a solução para aquela crise. E foi Deus quem, diz o texto, enviou adiante deles José. Vamos lembrar um pouquinho desse episódio. José era de uma família grande. E José, de alguma maneira, era seu filho queridinho e mimado do papai. Filho único da sua mãe até então. E ele é alguém que se destaca. E ele despertou inveja e ciúme dos seus irmãos. Seus irmãos, quando puderam, o que fizeram? Ao invés de o matarem, alguns queriam isso, o venderam para uma caravana que ia para o Egito. Ele foi vendido como escravo. E daí a vida de José é somente de um buraco para o outro. Vendido como escravo. Se torna um servo. Se torna um encarcerado. Esquecido na prisão. Veja, o texto nos diz no versículo 18, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço. Até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O que é que dissera? O que Deus dissera? Eu suponho que ele esteja falando que José teve acesso à revelação de Deus, dizendo para ele, é só o começo, eu vou conduzir essa história até o fim. Seu fim não é como escravo, seu fim não é como encarcerado. E essa promessa veio a se cumprir. No versículo 20, então, diz, o rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como o desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Aquele homem que foi vendido como um escravo, fazia parte do projeto de Deus, e aquele homem um dia sai da prisão, numa história belíssima, e se torna um ministro, eu diria um primeiro-ministro do Egito, a nação mais poderosa daquela época. Então no versículo 23 diz, então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Veja, Deus tomou providência de que aquele povo saísse daquela terra cheia de fome e que fosse para o Egito, onde havia provisão para eles. Deus foi o provedor de cada uma das coisas. Foi Ele quem providenciou a fome. Foi Ele quem providenciou José. Foi Ele quem providenciou que José galgasse a posição que galgou. Foi ele quem pôde trazer de volta seu pai e seus irmãos. E José entendia isso. Em Gênesis 45 e em Gênesis 50, nós vemos José dizendo, vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas na verdade, vocês estavam debaixo da providência divina. Foi ele que me trouxe essa posição para agora poder socorrê-los. Na adoração que nós vemos nesse texto, temos essa faceta de ver Deus provendo o seu povo do que era necessário.